Oi, boa noite, Thaís. Boa noite, Núbia. Tudo bem? Tudo. Boa noite, pessoal que está aqui online já, chegando para o nosso bate-papo. Muito obrigada, Thaís, desde já pela tua presença, né? Pela disponibilidade de colaborar com a gente, levar esse assunto nesse período de pandemia, né? Para as pessoas se cuidarem cada vez mais e aproveitarem que o lar pode virar trabalho também e ser mais confortável para todo mundo, né? Na verdade, primeiro agradecer o convite, né? Adoro essas ações multidisciplinares, acho muito bacana. E esse assunto é um assunto que a gente vem trazendo. As pessoas têm a sensação de que em casa não tem risco, né? Acha que em casa não pode se envolver porque em casa está protegido. Muito pelo contrário. Então, acho que esse assunto vai ser bem proveitoso. Acho que todo mundo vai gostar muito desse bate-papo. Assim, eu só queria me apresentar rapidinho e depois vou dar o espaço para te apresentar. Para quem não me conhece, Claro. que está aqui, meu nome é Núbia Cassani, sou profissional de educação física há 12 anos, trabalho bastante com qualidade de vida no trabalho também, com gestão e com licenciatura, educação básica, né? E esse tema é um tema muito interessante, principalmente nesse período. Por isso da gente trazer a convidada especialista em ergonomia, agora também em home office, desde março, né, Thaís? A mil, Verdade. atendendo muitas empresas, muitas pessoas, né, tendo não se cuidar através dos teus treinamentos, das tuas indicações. Então, quero que tu te apresente, para quem não te conhece, seja muito bem-vinda. Obrigada, quem está chegando aí, sejam todos bem-vindos. Eu sou Thaís Vieira, minha primeira profissão, né, eu sou técnica em segurança do trabalho, daí que surgiu até meu interesse pela área de ergonomia, e aí me formei em fisioterapeuta e me especializei na área de fisioterapia do trabalho e ergonomia. Então, na verdade, sou da empresa Vencer Movimento. Então, na verdade, essa empresa é uma empresa de qualidade de vida. Então, nós oferecemos qualidade de vida dentro dos nossos clientes. E agora, como eu sempre falo, né, nos meus treinamentos, enfim, eu sempre falo, antes o nosso cliente permitia que nós entrássemos lá no escritório, né? Que entrássemos na intimidade do escritório. Agora nós fomos muito além. Eu estou entrando na casa das pessoas, né? Eu estou levando qualidade de vida para dentro da casa das pessoas. Então isso tem sido muito bacana. Para quem não sabe o que é ergonomia, né? Acredito que todo mundo já tenha escutado alguma vez, mas já ouvi ergonometria, ergometria. O que é ergonomia? Ergonomia é uma ciência que estuda a adequação do posto de trabalho ao trabalhador. E aí entra aquela comparação que eu sempre faço, né? Que não precisa nem ser especialista para a gente chegar a essa conclusão. Imagina uma pessoa de 1,90 de altura utilizar o mesmo posto de trabalho que uma pessoa de 1,50. Né? São dimensões corporais completamente diferentes. Então, a gente tem que atentar para esses detalhes e, na nossa casa, redobrar o cuidado. Porque a gente está em casa, está mais relaxado, a gente acha que pode trabalhar em qualquer lugar, vou trabalhar deitado na minha cama, vou trabalhar sentado no chão. E isso já tem gerado muitas dores, né? Muitos problemas, muitas dores. Então, vamos tentar mudar isso, né, a partir de hoje. Joia. Para a gente começar o nosso bate-papo, a gente pensou em trazer dicas práticas para todos os públicos, como adaptar o seu posto de trabalho, como ter mais saúde, né, nesse período. E aí eu queria saber de ti, Thaís, nessa tua vivência desde março, nesse período, o que tu mais ouve de queixa das pessoas em relação ao trabalho home office? Então, falando primeiramente das dores, né? O que as pessoas mais se queixam nesse período, principalmente de dor nas costas, né? Dor na lombar e mais até na coluna cervical.
Eu tenho tido muitas reclamações nas nossas análises, enfim, nossos trabalhos de ergonomia, que as pessoas têm sentido muito desconforto na coluna cervical. E isso está intimamente ligado à nossa postura. Não tem como fugir disso, né? Sim. E a outra ideia também é trazer para as pessoas de que forma que a postura sentada inadequada ela pode trazer danos para a gente. E de que maneira ela pode prejudicar a nossa saúde, a gente sentar de qualquer maneira. Então, vamos lá. Eu sempre falo para as pessoas que para a gente saber se eu estou sentando de forma correta, se eu estou ficando em pé, enfim, se a minha postura está correta, seja para qual for atividade, né? Se eu vou ficar parado, se eu vou ficar em movimento, enfim, eu tenho que respeitar principalmente as curvaturas da minha coluna. Então, nós já sabemos que a coluna, apesar de ser ereta, ela não é reta. Então, essas curvas que nós temos na nossa coluna, elas têm que ser respeitadas durante o meu trabalho, durante a minha atividade física, seja lá o que for. Então, a dica é, não lembrei o que a Thaís falou, as dicas que eu vou dar daqui a pouquinho de como sentar de forma correta, lembra da coluna. Você está respeitando as curvaturas da coluna? Então, essa é a postura ok. Não está respeitando? Então, vamos rever. Um outro detalhe. Sempre que eu ajusto os postos de trabalho, né, como tem que ser, faz assim, faz assado, sobe a cadeira, desce a mesa, sobe o monitor, seja lá o que for, a primeira coisa que as pessoas falam assim, falam para mim é o seguinte: Thaís, agora ficou ruim, tá me incomodando demais. Por quê? O nosso corpo, ele se adapta à postura errada. A gente está falando aí de anos de uma postura inadequada que nós trazemos, né, na nossa vida, e de repente vem a ergonomia e diz que minha postura está errada. E aí, no momento que eu sento nessa postura correta, vai incomodar. Eu sempre comparo, faço uma comparação bem bobinha, mas para as pessoas entenderem, com a área de vocês, com a área de educação física. Quando a gente está na academia, e aí a gente começa lá a treinar, o que acontece com a nossa musculatura? Ela dói, né? Musculatura, né? Não articulação. Dá aquela dorzinha, aquela queimação, né? Aquela vontade. Quando a gente vai subir a escada, que a gente levanta a perna junto, né? Com a mão que não aguenta. Eu mal comparo. O que é isso? Na verdade, a musculatura está se adequando ao exercício, aquele exercício que vocês passaram. É a mesma, mal comparando, é a mesma coisa que acontece na postura. A postura precisa se adequar àquela posição. Então, é treino, é prática, é não desistir. Então, hoje, depois que vocês ouvirem, né, essas dicas, eu aconselho vocês a insistirem nessa postura, porque vai ser o melhor para vocês. E outra coisa, Thaís, então quer dizer que se eu ficar sentado o dia inteiro na mesma posição como você falou, eu não vou desenvolver nenhum problema? Não é isso não. O nosso corpo, ele é uma máquina, tá? Nós temos lá nossas engrenagens, tem a lubrificação, igual pensa no carro, como se fosse o carro. O carro não tem lá o sistema de amortecimento, não tem lá as peças. Só que a diferença é que o nosso corpo, as peças não são substituíveis, né? Então, o nosso corpo, ele foi projetado para o movimento. Então, tudo isso que eu estou falando, eu não posso abrir mão do movimento. Como assim, Thaís? Por exemplo, olha como o home office prejudicou também um pouco isso. Antigamente, nós íamos trabalhar, a gente andava até o ponto de ônibus, ou andava até o carro, chegava no trabalho, dava aquela caminhada até o trabalho, algumas pessoas até iam a pé para o trabalho, você não faz mais isso. Hoje você levanta da sua cama, toma um café, escova os dentes, bota a criançada se tiver filhos para estudar, senta e só levanta no final do dia. Então é preciso nós incluirmos também pausas no nosso trabalho. Como é que a gente na ergonomia fala dessas pausas? Por exemplo, em teoria, a cada 50 minutos que eu trabalho sentado, eu devo usar 10 minutos para fazer uma outra atividade. Eu não estou falando de deixar de trabalhar, mas fazer uma outra atividade. Por exemplo, eu estou aqui no meu cantinho de home office, preciso ligar para um cliente, preciso ligar para alguém. Eu fico em pé, por exemplo, para fazer essa ligação. Sim. E aí por diante. Além de alongamentos, né, a ginástica laboral que a gente trabalha também, esses movimentos eu preciso ter no meu dia. E, claro, com a boa postura. Uma coisa, na verdade, complementa a outra dentro da área de ergonomia. Joia. Já podemos... Bom, quando puder fazer... Vamos lá, as perguntas. Tem pergunta? Como é que vamos lá? As perguntas a gente pode deixar um pouco para o final. Para o final, né? Porque enquanto isso a gente desenvolve o que a gente tinha pensado, depois as pessoas começam a perguntar.
falando sobre postura sentada também, né? Que a maioria das pessoas estão nesse período sentados trabalhando. Poucas pessoas estão na rua, poucas pessoas têm atividades em pé também, né? O que a gente pode fazer de adaptação 0800 ou com pouco investimento para melhorar a condição do nosso posto de trabalho em casa? Então vamos lá, nós temos duas realidades, né? Que aí você e dentro dos nossos clientes também. Quais são as duas realidades? O trabalhador foi para casa fazer home office só com o computador embaixo do braço. Apenas isso. E tem uma outra realidade, que é o trabalhador que vai para casa com toda a estrutura e com todo o suporte. Claro que isso não foi no primeiro momento da pandemia, né? No primeiro momento foi todo mundo e cada um por si. Mas no decorrer do processo, algumas pessoas foram se ajustando. Então, todas as dicas que eu vou dar para vocês de postura sentada, nós vamos entender que eu trabalho com artifícios improvisados, né? Que é o famoso jeitinho brasileiro que a gente vai dar, ou com os acessórios ergonômicos mesmo, tá? E tem muitos acessórios ergonômicos que são super acessíveis, não estou falando de nada que seja fortuna, né? Coisas que a gente consegue comprar com facilidade. Então, peraí que eu vou posicionar aqui o celular num outro lugar para vocês poderem me ver no posto de trabalho improvisado, né? Para vocês poderem visualizar. Tá conseguindo ver minha mesa aí, Núbia? Tô vendo perfeitamente. Então, vamos lá. Ok. Então, aqui é um cantinho, na verdade é o meu cantinho, né, do home office. E aí eu vou falar algumas dicas que a gente utiliza no home office. Quais são as regras, né, básicas da ergonomia? Tudo que eu vou falar são as básicas para ter um conforto melhor no meu local de trabalho, tá bom? A primeira coisa que eu resolvo no meu posto de trabalho, né, a primeira coisa é o meu cotovelo, ele tem que formar um ângulo de 90 graus, ou o mais próximo possível, tá? Em relação à mesa, tá? Então, eu tenho que formar um ângulo de 90 graus, que seria esse ângulo aqui, ou o mais próximo possível, em relação à mesa, tá? Aí, por exemplo, no caso, eu tenho uma cadeira que é ajustável, eu consigo elevar essa cadeira para ficar no posto. Então, ó, eu consegui ficar mais próximo de 90. Ah, Thaís, mas lá em casa eu utilizo a mesa de jantar. Eu não tenho mesa, eu não tenho cadeira ajustada. A gente utiliza outros artifícios, por exemplo, uma almofada. Pega essa sua cadeira fixa, pega uma almofada, coloca lá no assento, e aí a cadeira vai ficar um pouco mais alta para você desenvolver, para você conseguir chegar mais próximo dessa postura. Ah, importante, lembra que eu falei de todos esses ângulos que eu vou falar são para posicionar a minha coluna na postura correta, como eu falei lá para vocês. Para eu saber se minha postura está adequada, eu tenho que respeitar as curvaturas da minha coluna, tá? Então, já vou falar do encosto. Mas antes disso, eu formei lá, então, um ângulo de 90 graus do cotovelo em relação à mesa. O meu joelho tem que formar um ângulo de 90 graus em relação ao chão. Aí vocês não estão conseguindo ver meu pé, mas aí eu vou narrando aqui para vocês. O meu joelho, ele não alcança, como eu elevei a cadeira para chegar mais próximo de 90 graus, ele não está formando um ângulo de 90 graus, ele está abaixo. O que eu posso utilizar nisso? Existe um acessório ergonômico chamado apoio para os pés, que é um como esse aqui. Esse acessório aqui é um apoio para os pés, que ele serve simplesmente para... Tem alguns que são até melhores, né, que eles regulam mais a altura. Ele é simplesmente para eu colocar no chão e o meu joelho conseguir o ângulo de 90 graus. Ah, Thaís, mas não era mais fácil abaixar a cadeira? Eu abaixando a cadeira, eu consigo chegar no ângulo de 90 graus. Mas se eu abaixar a cadeira, eu perco a angulação do meu cotovelo. Então, se perde esse ângulo. Por que é tão importante eu manter o meu cotovelo a 90 graus e os meus joelhos a 90 graus? Voltando no mesmo assunto, para respeitar as curvaturas da minha coluna. No momento que eu angulo, faço esses dois ângulos de 90 graus, a minha coluna, as minhas curvaturas vão estar preservadas, tá? Então, essas são as duas regras principais do posto de trabalho, tá ok? Então, beleza. Então, eu comecei, ajustei lá. Oi?
Falando do cotovelo e do apoio do antebraço sobre a mesa, né? Um ponto de atenção também é a postura do ombro, né? Para a pessoa cuidar em relação ao mouse. Por exemplo, se ela não consegue alcançar o mouse próximo da manipulação, ela vai deslocar o ombro e a coluna vai projetar para frente, né? Isso. Para eu manter, quando eu falo 90 graus, vou ficar aqui de lado para vocês poderem visualizar, tá? Quando eu falo 90 graus, é óbvio que eu tenho que manter tanto o teclado quanto o mouse próximos. E aí entra o que a Nubia falou. Se o mouse for lá para trás, eu vou fazer, lá para frente, aliás, eu vou fazer assim com o meu ombro. E aí eu perdi a angulação novamente da minha coluna. Não pode. Então, quando eu me posiciono assim, eu aproximo o teclado e mouse para não perder esse ângulo de 90 graus. Por que esse ângulo de 90 graus é importante? Justamente para manter o ombro relaxado, a coluna na postura ereta e evitar, isso aí, o já está sendo feito claro, e evitar, e no final do dia, a gente adquira aquela posição, ó. Já ouviram falar na moeda? No final do dia, todos nós somos amoebas, né? Porque a gente vai ficando assim, vai ficando assim. Então, na verdade, esse ângulo de 90 graus vai travar a minha postura, tanto de joelho quanto de cotovelo. Então, vocês centrem, né, a postura de vocês nesses dois pontos que são os pontos importantes. Ok, então já angulei meu cotovelo, tá ok? Já angulei meu joelho. Aí, o que acontece? Por exemplo, essa minha cadeira, ela tem, ó... Por que as cadeiras de escritório têm essa curva aqui? Por quê? A minha coluna lombar, ela não é para dentro, ela não tem uma lordose, então é justamente para encaixar na minha coluna lombar, tá? Isso aqui. Ah, mas aí, Thaís, aonde eu estou sentado, não tem esse encosto, porque eu estou sentado na mesa de jantar, e a mesa de jantar normalmente é aquela mesa reta. O que eu recomendo para vocês? Pega uma almofadinha, um rolinho, claro que alguma coisa que eu estou falando de coisa fina, tá? Não estou falando de um travesseiro, né? Não, uma coisa que seja bem fina e você possa colocar aqui no encosto da cadeira e simplesmente sirva para apoio de coluna lombar. Esse não é o melhor formato, tá? Existem até alguns acessórios que são vendidos na internet que prendem na própria cadeira. Por quê? Para não escorregar. Porque senão no decorrer do dia ele vai parar lá no fundo. Então, o que são isso? São tipo umas telas que você prende nessa altura da cadeira, você prende atrás e vai ficar lá de encosto para você. E aí você pode usar qualquer cadeira, não tem problema, desde que você supra essa curvinha aqui da coluna lombar, tá? E aí, claro, quando você está angulado 90-90, você está utilizando o seu encosto da cadeira, que é o mais importante, justamente. Ombro relaxado, respeitar as curvaturas da coluna, tá bom? Feito tudo isso, estamos devidamente ajustados aqui, vamos para cá. E aí, seja notebook ou seja computador. Eu vou falar um pouquinho de cada um. Bom, já que eu estou aqui, ó, 90-90, tá tudo bonitinho aqui, aí olha o meu monitor como é que tá, tá baixo. O que eu vou precisar fazer para olhar essa tela do monitor? Vocês concordam que eu vou ter que fazer isso aqui, ó? Vai projetar a coluna para frente, né? Pescoço, exatamente. tudo. E se a pessoa é míope, pior ainda, né? Sim. Ela vai, ó. Então, o que eu vou fazer? E aí, nessa regra, para notebook ou para um monitor tradicional. Existem no mercado, por exemplo, esse aqui é um exemplo, um suporte de notebook. Você coloca o seu notebook em cima e ele vai ficar lá na altura adequada. Ah, mas aí tem um monitor tradicional. O monitor tradicional também existem suportes do monitor com a mesma função, porque às vezes o monitor é até ajustado, mas a maioria dos casos não, aí você tem que colocar um suporte de monitor, que aí você vai colocar na altura que você precise, né? Ah, Thaís, mas na minha casa, como eu já tinha te falado, tá tudo adaptado, não tenho essas coisas. Por exemplo, um monitor tradicional. Você pode usar uma caixa de sapato, uma caixa box, um livro velho, qualquer coisa que você coloque embaixo do monitor
e você vai elevar o monitor. O notebook, você pode fazer a mesma coisa. O notebook, você só tem que tomar um pouquinho de cuidado com qual material você vai colocar embaixo. Por quê? O notebook, aqui embaixo, ele esquenta. Sim. Então, por exemplo, se você utilizar uma caixa de plástico, pode gerar um acidente. Então, você procure um material que seja mais adequado para o notebook, mas pode utilizar também, não tem problema. Agora, em que altura esse monitor ou esse notebook tem que estar? Lembra, de novo falando, respeitando as curvaturas da minha coluna. Então, o monitor tem que estar de forma que respeite principalmente a minha coluna cervical. Ou seja, não tenho que estar nem assim e não tenho que estar assim. A minha cervical tem que estar em posição neutra. E aí, o ajuste é, essa borda superior do monitor tem que estar na altura dos meus olhos, tá? Por quê? Quando eu estou olhando o monitor, eu não tenho que mexer pescoço para olhar a tela. Eu tenho que mexer apenas os olhos. Então, ó, o meu olho vai passear pela tela e não vai ter problema. Ou seja, esse monitor está super baixo. Teria que ajustar aqui a altura. Beleza? Importante. No caso do notebook, no momento que eu elevo o meu notebook, o teclado foi lá para cima, certo? Eu posso usar o teclado do notebook? Não, porque aí entra exatamente no que a Núbia falou. Quando o notebook vem para cá, ó, eu vou fazer assim com os meus ombros. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar um teclado comum, tá? Vou acoplar aqui no notebook e vou usar o teclado com o meu cotovelo a 90 graus, tá? Ah, Thaís, mas poxa, o notebook, a ideia dele é ser prática. Do ponto de vista de ergonomia, o notebook não é nada saudável, tá? Para que serve o notebook pensando como ergonomista? Serve para uma reunião, por exemplo, vou visitar um cliente, ou vou mostrar um treinamento, seja lá para quem, enfim, alguma coisa que seja provisório. Agora, a partir do momento que o notebook vai ficar o tempo todo e você utilizando, não pode, tá? Então, você vai usar o mouse e um teclado que a gente chama de teclado estendido, tá? E, obviamente, você vai aproximar os equipamentos. Agora, uma outra questão. Isso aqui se chama apoio de punho. Certamente vocês já viram. E sempre tem uma dúvida, né? Eu uso ou não uso esse apoio para os punhos? Ele serve ou não serve? Então, qual é a dica do apoio para os punhos? Para que ele serve? Aí eu estou falando de mouse e de teclado, tá? Para que serve o apoio de punho? Se vocês olharem aí, nosso braço tem ou não tem, aí depende, né? É de cada um, na anatomia de cada um, uma curvinha aqui, não tem? Aqui no nosso punho, no nosso antebraço. Tem, e ela é mínima. Exatamente. Algumas pessoas nem têm, Sim. porque ela tem aqui bem chapadinho. Sim. Então, na verdade, esse apoio de punho, ele só serve para preencher esse pequeno espaço. E aí, o que a gente vê nas empresas e muito no mercado? Os apoios de punho são enormes e duros. Ou seja, não servem para nada. É melhor não usar. Então, o apoio para o punho tem que ser o mais fino possível, que aqui vocês não conseguem visualizar, né? É o mais fino possível e o mais macio possível. Se não for isso, não usa. Porque senão você vai fazer, ó, assim, para utilizar. E aí perdeu o seu objetivo, porque a ideia é que o punho fique em posição neutra, tá? Que é um dos motivos. Por que o punho tem que estar em posição neutra? Para evitar tendinite, síndrome do túnel do carpo, essas ites que a gente escuta falar por aí, que na verdade são DORTs. Tudo isso que eu estou falando, no final das contas, são para prevenção de DORTs. O que é a DORT? Certamente vocês já ouviram falar na LER. LER não se usa mais esse nome, porque na verdade o nome é ruim. Porque a LER diz que é lesão por esforço repetitivo. Por que é ruim? Porque eu não preciso ter um esforço repetitivo para desenvolver. Então mudou de nome. Agora é DORT, né? Que é distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Um nome mais bonito, mas o objetivo é esse, tá? Bom, e aí, quando você utiliza, por exemplo, muito o telefone, eu tô... Se bem que agora no home office eu vou falar do celular, porque a gente usa mais o celular. Quando a gente usa muito o telefone celular, primeiro, se você utiliza muito o WhatsApp, por exemplo, para trabalhar, que eu acho que todo mundo está utilizando muito, eu aconselho a vocês jogarem sempre o WhatsApp na tela.
Para quem não conhece esse recurso, passa a conhecer, você tem como jogar o WhatsApp na tela do seu computador. E aí, ao invés de você ficar ó, assim o tempo todo, eu vou falar já já qual é o problema dessa postura, você ó, tá lá na tela, claro que a tela ajustada, porque essa aqui não está ajustada, você consegue trabalhar melhor. Precisa falar mais no telefone? Ah, eu falo muito no telefone celular, utiliza um fone de ouvido. E aí você bota o fonezinho de ouvido, celular em cima da mesa e fala o quanto você quiser, né? Que são posturas que vão ser melhores para você. Só para falar, fechar com o celular, né? Falar do problema do celular. Nós falamos na nossa área que o celular gera um problema chamado smartfose. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo. A gente brinca falando que o que acontece? Nós temos essa curvatura que se chama cifose, essa curvatura se chama lordose, as principais, né? Quando eu tenho uma deformidade aí postural, eu desenvolvo a hipercifose ou a hiperlordose. E aí surgiu a smartfose, que é um nome, um apelido aí que nós demos por conta do uso do celular. O que acontece com o uso do celular? Nós adquirimos essa postura, ó. Hoje, a maioria das pessoas tem a hipercifose. Por quê? Ó? O uso do celular. As pessoas, isso a gente vê muito claro na rua, né? No transporte público, enfim. As pessoas o tempo todo, ó. Thaís, tem também uma associação dessa postura com desequilíbrios musculares que a pessoa tem, da má postura também, da marcha, de dormir. Isso. Escolhido. E o dia inteiro no posto de trabalho também dessa forma, mais o uso do celular dessa forma, a coluna, né? Ou seja, tudo para dar ruim o negócio, né? Porque, é claro, quando a gente está falando de postura, a gente está associando também que as pessoas entendam o quê? A importância da atividade física. Quando a gente fala de ginástica laboral, de atividade física de uma forma geral, eu estou preparando a minha musculatura. Tá? Então, isso, porque existe um preconceito muito grande, né, com a ginástica laboral, que as pessoas acham que não serve de nada. Ah, ginástica laboral é uma bobeira, vem aquela profissional lá e faz 15 minutinhos. Ela traz um movimento para essa musculatura, para esses tendões, para esses ligamentos, articulação, fantástico para o seu dia de trabalho. Então, como eu falei, a postura correta, associada, tem que ser associada à atividade física. Não adianta uma coisa sem a outra. Não adianta você sair todo dia lá para fazer sua corrida, para fazer sua caminhada, e se você não tiver o cuidado adequado com a sua postura. Referente à corrida, referente à corrida também tem muitas orientações do pessoal que treina muito corrida na educação física ou que é praticante, que a postura que a pessoa fica no trabalho, o dia a dia, é a postura que a pessoa corre. Também tem esse ajuste da técnica da corrida, a ser educada posturalmente pelo profissional, tanto da físio quanto da educação física, né? E eu recentemente tive contato com um paciente que ele era portador de hernia de disco e ele teve uma crise, né? E aí eu comecei a perguntar, o que você tem feito para ter essa crise? E aí ele era praticante de corrida e ele simplesmente foi correr em casa descalço. Eu falei, claro que você teve crise, óbvio que você ia ter crise, né? Então, vamos procurar informação, né? A gente acha que a gente sabe mais que o profissional, né? O profissional ficou lá na faculdade, lá se formou e a gente acaba achando que sabe mais. Então, vamos procurar saber das informações, tá? Bom, acho que de posto de trabalho, eu falei do telefone, falei da postura. Acho que as dicas principais de posto de trabalho são essas, né? Eu falei as principais. Beleza. Outra coisa que a gente pode desenvolver para ajudar seria os grupos especiais, falando em inclusão dentro do home office, falando em idosos, falando em obesos, falando em pais que estão ajudando os filhos no ensino remoto, falando em gestantes que têm mamães que estão com barrigão trabalhando em casa também, nesse período, né? Outro público que tem a baixa visão, né?
no caso, uma miopia com um grau grande ou outra função da visão também. Em geral, então, para o público do grupo especial, que dicas tu poderia dar para adaptação do home office para as pessoas? Então, dentro da ergonomia, a gente tem uma área que é particularmente a área que eu mais gosto. Tem uma área que a gente chama de acessibilidade, né? A gente tem que, por exemplo, como é que funciona? O que é acessibilidade dentro da empresa? Aí falando só da empresa, né? Sem ir para o lado externo. Eu tenho que dar acesso para toda e qualquer pessoa com deficiência, seja ela qual for. Então, por exemplo, se eu tenho um cadeirante, o cadeirante tem que conseguir chegar no posto de trabalho, tem que conseguir ir no banheiro, tem que conseguir ir na sala do supervisor. Ele tem que ter acesso não somente ali no pedacinho dele, ele tem que ter acesso à empresa. Por exemplo, uma pessoa com deficiência auditiva, a mesma coisa. Eu tenho que possibilitar esse acesso a ele, que ele tenha acessórios visuais para ele entender o que está acontecendo. O deficiente visual, seja total ou de baixa visão, eu tenho que dar possibilidades para eles. Então, por exemplo, o piso tátil, enfim, essas coisas. Só que agora a gente veio para o home office, né? Então, as pessoas têm que ter esses mesmos acessos dentro de casa. Pô, Thaís, tudo bem, mas, por exemplo, o cadeirante, certamente ele tem um banheiro na casa dele adaptado. Ok, ele tem. Mas será que a mesa que ele tem em casa é adaptada para o trabalho dele? Então, aí entra até junto com a empresa, tá? Esse é um trabalho até mais trabalhoso, vamos dizer assim, porque você tem que dar acesso para essa pessoa, porque essa pessoa não trabalha em casa. Então, provavelmente, a mesa dele não é uma mesa que dê para entrar a cadeira. Os programas do computador, se não forem da empresa, provavelmente não são preparados para o deficiente visual, portador de baixa visão, porque ele precisa de um monitor muito maior. E aí por diante. Então, a gestante, uma cadeira que seja específica para ela trabalhar, porque ela está com uma barrigona lá. Então, você uma consegue. lordose também acentuada, né? Gritando ali, né? Então, com certeza, por exemplo, a grávida precisa de ajustes para as pernas, né? Porque a tendência é retenção de líquido e tal. Então, por exemplo, esse apoio para os pés que eu passei para vocês, que eu dei a dica, seria fantástico se a mulher grávida tivesse aquele apoio para os pés, que você consegue fazer o balancinho, que você consegue mexer os pés para trás e para frente, que é para ativar. Isso serve para qualquer um, mas falando especificamente da grávida, porque vai ativar melhor a circulação. Então você vai trabalhando possibilidades dentro daquela realidade. Nós temos até alguns casos de alguns clientes que estão fazendo isso, e aí a gente vai ajustando dentro da necessidade de cada um, mas tem que ter sim. A ergonomia é para todo e qualquer indivíduo, tá? Inclusive as pessoas com deficiência. Joia. Concordo plenamente. Vamos lá. Outro ponto seria relacionado com as principais dores, né, que a gente, como tu mesmo falou no início, cervicalgia, né, é uma das dores que mais incomodam as pessoas nesse período. E também a lombalgia, né? O que a gente não pode fazer com a nossa coluna, com a nossa postura no trabalho sentado? O que tu diz assim, pelo amor de Deus, não façam isso? Bom, quando eu quero explicar melhor para as pessoas, né, o que elas não devem fazer, eu sempre mostro, deixa eu ver se eu consigo mostrar minha coluna. Pera aqui. Tá. Essa é a minha coluna. Então, eu sempre falo para a pessoa o seguinte, olha, você nunca pode inverter a curvatura natural da sua coluna. Então, por exemplo, uma pessoa que tende a sentar assim, ela está invertendo a coluna lombar dela, por exemplo. E aí ela está gerando compressões, e aí está gerando lá nos discos intervertebrais, na musculatura, como a Núbia falou, porque aquela musculatura não está preparada para aquela postura, e aí vai gerar dor. Então, quando você tem dor, né, e aí eu posso falar um pouquinho de como combater a dor, mas falando da postura, quando você tem dor, o que você tem que fazer aí mesmo que você tem que estar na boa postura.
tá? Você precisa fazer boa postura, porque qualquer má postura vai aumentar aquele quadro álgico. A distância também relacionada ao monitor influencia muito na dor cervical, né? Verdade, eu não falei isso. Só um pouquinho. Deixa eu falar aqui, mostrar para você. Tá, mostra. Ó, além da distância, aqui, ó, é também o tamanho da letra que está disponível na tela, a iluminação do ambiente. Tudo isso interfere da gente procurar a imagem para poder enxergar o que tem que ler. Isso. Então, por exemplo, deixa eu botar aqui meu computador mais para frente para visualizar. Qual é a distância que eu tenho que estar em relação ao monitor? A ergonomia até fala de 70 centímetros, 60. Mas por que isso não é tão real? Uma pessoa míope, por exemplo, vamos supor, ela vai, se eu colocar lá 70 centímetros, ela vai fazer isso aqui, ó. Porque ela não vai enxergar o monitor. Então, a gente diz que o monitor tem que estar numa distância confortável. O que é confortável? Cervical em posição neutra. Sim. Então, eu vou aproximar o monitor se eu precisar aproximar, mas a cervical ela tem que estar em posição neutra. É claro que, se eu tenho que colocar o monitor em frente ao meu rosto, vamos no oftalmo primeiro, depois a gente resolve lá a postura, porque aí você tem que resolver uma coisa de cada vez, né? Mas assim, você tem que estar numa distância confortável do monitor. A letra, como a Núbia falou, você tem que colocar numa letra, foca na cervical. Você tem que colocar numa fonte que você enxergue de forma confortável. O que é de forma confortável? Cervical em posição neutra, para você não precisar fazer a mesma postura, tá? Então você coloca lá numa posição bem tranquila. Joia. E sobre as dores, só para fechar a parte das dores, né? Porque as pessoas pensam assim, o que eu faço quando eu tenho dor, né? E aí, sem falar, agora não falando de postura, mas falando propriamente da dor. O que eu posso fazer? Inclusive, muita gente me pergunta, gelo ou quente, né? Fisioterapeuta, quando as pessoas veem fisioterapeuta, elas perguntam lá, eu uso gelo ou uso quente? Sim. O que acontece? Primeira coisa, se você tem uma dor que persiste, você tem que ir no médico, tá? Ninguém vai cultivar dor, ninguém tem que ter dor de estimação. Então, a dor persistiu, você não vai ficar fazendo gelo ou quente, seja lá o que for que eu vou falar já, e para sempre. Não, você tem que ir no médico, você tem que fechar um diagnóstico do que você tem, inclusive fazer fisioterapia. Por quê? Isso que a Núbia falou. Por exemplo, um paciente que tem hernia de disco, né? Vamos falar da hernia de disco que é super famosa, né? O que acontece com aquele paciente? Ele tem que fazer fortalecimento muscular, ele tem que fazer alongamento muscular, ele tem que utilizar um material específico. Se você não tem esse diagnóstico, se você trata em casa com gelinho, não vai resolver, tá? Então você precisa... O hábito que exatamente tem de se automedicar para passar a dor. Isso aí. Isso só serve no primeiro momento. Por exemplo, essa semana, não sei, eu fiz um movimento brusco na minha casa, vou lá, boto um gelinho, tomo alguma coisa que eu acho que tenho que tomar. Isso sim, mas agora, persistiu, você tem que ir no médico. Nada de automedicação e nada de ficar fazendo para sempre. Mas vamos lá, falando do gelo e do quente. O que acontece? Quando a gente tem por exemplo, uma lombalgia, né? Inicialmente, eu estou ali com uma hernia de disco. Vamos falar da hernia de disco que é mais famosa. Eu tenho um quadro inflamatório instalado. Nesse primeiro momento, eu utilizo o gelo. Por quê? O gelo reduz o quadro inflamatório, né? Porque ele vai diminuir lá a irrigação sanguínea naquela região. Então, por uma série de efeitos, o gelo vai amenizar aquela dor. Esse mito da água quente é num período crônico. Eu só utilizo água quente, né? O quente, quando eu estou num estágio crônico, que aí eu já estou falando de contratura muscular. Eu estou com uma contratura muscular muito grande naquela região. O quente vai liberar as fibras musculares, vai aumentar a irrigação sanguínea, aí é o processo contrário, né? E aí eu vou melhorar a mobilização daquela região, tá? Mas voltando a falar, persistiu é o médico, tá bom? Sempre procura um profissional capacitado para cuidar ali daquele seu problema, para não manter. Senão vira dor de estimação, né? Tem gente que tem dor de estimação. Dos 20 anos aos 50 anos, é o grupo na faixa etária que mais procura um neurocirurgião para ver que dor é aquela crônica que está mais de 3 meses instalada no corpo da pessoa.
mesmo sendo ativo ou sendo sedentário, a pessoa pode desenvolver algum problema na coluna, né? Só não cuidar dela. Exatamente. E falando até de pessoas ativas, de exercícios e tal, porque qual a importância, né, do profissional de educação física, do professor de educação física? Fazer o exercício certo. Né? E aí a gente vê até em locais públicos, ou dentro da própria academia mesmo, né, as pessoas fazendo do jeito que elas querem. E isso, para gerar uma lesão, né, muito rápido, muito rápido. Então, entender também que eu tenho que fazer exercício sim, eu tenho que correr sim, mas eu tenho que correr com o tênis adequado, eu tenho que correr no tempo adequado, respeitar os meus limites, e que aí vai dar tudo certo, porque senão aí vão ter essas dores eternas, né? Eu faço atividade física, não sei por que eu tenho dor. Vamos ver como é que você está fazendo isso aí, né? Você está fazendo direitinho. Da mesma forma que a gente se prepara para iniciar a jornada de trabalho, física, emocionalmente, cognitivamente, a gente também se prepara para a atividade, para o exercício físico. Então, o corpo também é preparado para desenvolver qualquer prática esportiva, tudo progressivo, tudo lento, tudo bem... Porque senão você dá um susto no corpo, né? Sim. A máquina vai reclamar. Igual, eu falo sempre que é tipo um carro a álcool, né? O nosso corpo. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade do carro a álcool. Você tem que ligar daquelas... Aí eu lembro lá da Fiat Premio que o meu avô tinha lá atrás. Tinha que ligar meia hora antes. É mais ou menos isso. Você tem que aquecer o corpo. Sim. Assim como a ginástica laboral tem o objetivo de preparar o corpo. Então, assim, isso não foi inventado porque é bonito. Né? Tem um porquê foi necessário ser aplicado. Exatamente. Há muitos anos atrás. Exatamente. Daí... Nós estamos só continuando. O que eu ia te falar? Para a gente deixar uma mensagem, um resumão e também uma orientação de hoje em diante para as pessoas. A gente está nesse período e provavelmente vai continuar por mais tempo, trabalhando de casa. E mesmo que se a gente retomar para os escritórios, para os lugares de antes, né, a gente vai também continuar cuidando da postura. Tanto em casa quanto a gente vai viver muito mais, a gente vai despertar mais para a saúde nesse período, né? Tanto agora quanto depois que a gente tiver a retomada total, né, das atividades normais. O que tu, no olhar da físio e da ergonomia, o que tu orienta para as pessoas, em geral, terem como prática saudável, dentro do trabalho, home office, ou no trabalho normal dentro do escritório? Então, a prática da boa postura, ela deve ser constante, tá? E aí a gente, na verdade, está aproveitando o home office para trazer ergonomia para dentro da nossa casa. Mas isso já se fala há muito tempo. Então não adianta, por exemplo, o escritório te dar acessórios ergonômicos de ponta, equipamentos de ponta, se você não pratica essa boa postura. Se você, inclusive, não dormir, Thaís, dormir na postura mais adequada possível. Você tem que ser... Na verdade, a postura, ela é uma prática, como qualquer outra coisa da nossa vida, né? Eu preciso praticar boa postura. E eu sempre falo assim nos treinamentos, eu falo, gente, até hoje vocês podiam sentar errado. A partir de hoje vocês não podem. Aí eles, por quê? Porque agora vocês conhecem a verdade. E a verdade tem que ser... Se você conhece a verdade e você não cumpre, você está errado. Então, a partir de agora, você conhece a verdade. Então, você tem que praticar boa postura. Levar para o seu escritório, trazer de volta para casa, se é que você vai voltar, porque agora muitas empresas, pelo menos nossos clientes, né? Muitos dos nossos clientes não voltam mais, eles vão permanecer, porque foi uma nova experiência e foi boa, né? Estou falando a parte do home office. Foi boa. Então, é você praticar essa boa postura em todas as áreas da sua vida. E, de preferência, acrescentar a prática de atividade física. E, melhor ainda, você entrar numa reeducação alimentar, você se alimentar melhor.
que isso tem a ver com ergonomia, Thaís? Isso é da tua área? Sim. Por exemplo, o que o sobrepeso traz do ponto de vista osteomuscular, tá? Não vou falar de diabetes, hipertensão, que não é o foco, não é o nosso foco. Mas falando do ponto de vista de osteomuscular, ou seja, músculo e articulação. O nosso corpo, ele foi projetado para aquele famoso lá IMC, né? Não aquele IMC doido do Google, não. Aquele IMC de verdade, né? O verdadeiro. Quando eu estou com sobrepeso, eu sobrecarrego as minhas estruturas. E aí eu estou falando de todas as estruturas. Os discos intervertebrais, aqueles discos que eu mostrei ali na coluna, quadril, joelho, tornozelo. O que acontece com uma pessoa que está com sobrepeso? Ele sempre reclama assim, nossa, meu joelho está doendo pra caramba. Nossa, meu tornozelo incha e dói. Por conta do sobrepeso. Então, traz também isso para a nossa realidade, porque, de fato, interfere na nossa vida. Então, a postura ela tem que ser praticada em todas as áreas da nossa vida. Então, como eu falei, vamos praticar, né? E, claro, como eu falei também, vai incomodar, no início vai incomodar sim, vocês vão reclamar de mim, tenho certeza, no momento, assim, ai, não sei porque que eu estou seguindo o que ela falou. Mas é isso, porque você vai praticar e depois você não vai conseguir voltar. Você depois vai falar assim, caraca, como é que eu sentava assim? Como é que eu fazia assado? Porque você entendeu por que você tem que ter boa postura. Então, a dica que eu dou para vocês é, pratiquem boa postura. Joia. Teve algumas perguntas que chegaram aqui pelo chat. Uma é relacionada com a atuação da ergonomia nessa pandemia. Aí, a tua área. Boa pergunta. Se... Como que é feita a intervenção do trabalho ergonômico em plena pandemia? E as intervenções são online? De quanto tempo que acontece? Então, na verdade, nós estamos fazendo em 2 formatos, né? Inicialmente, na pandemia, a gente só teve atendimento online, tá? Lá no início da pandemia. Como é que funcionavam e ainda funciona desse jeito, as nossas intervenções online? Mais ou menos o que eu estou fazendo com a Nubia aqui, a gente faz, na verdade, uma chamada, né, através de uma chamada de vídeo com a pessoa que vai ser atendida. Eu peço para a pessoa posicionar, e eu peço sempre para ela entrar pelo celular. Por quê? Porque ela vai posicionar o celular, igual eu posicionei para vocês mostrando a postura, eu peço para a pessoa posicionar o celular daquele jeito, que aí eu vou conseguir visualizar como ela está sentando. Uhum. E aí eu vou dando essas mesmas dicas que eu dei para vocês, só que obviamente de forma direcionada. Então eu vou falar assim, olha, bota o notebook no alto, usa livro, usa não sei o quê. É um bate-papo que dura em média. Claro que tem variações do tempo que o cliente disponibiliza, mas a média desse atendimento é de 30 minutos. É claro que nesse atendimento a gente não consegue avaliar, por exemplo, uma análise ergonômica a gente avalia temperatura, ruído, porque isso influencia sim, né? Por exemplo, você posicionar aqui, eu tenho uma janela. Se eu abrir a cortina durante o dia, por exemplo, essa luz pode incidir na minha tela que pode me prejudicar para eu enxergar o monitor. Então, tem algumas dicas ambientais que a gente consegue dar através dessa intervenção. Ruído, se tem criança, né? O que a gente pode fazer para o ambiente ficar mais saudável com criança, que dependendo da idade você consegue combinar horários. Dá para fazer, dá para você fazer o melhor, né? Então, isso a gente consegue intervir. Mas, por exemplo, a própria medição, utilizar o aparelho, isso a gente não consegue. E, no meio da pandemia para cá, alguns dos nossos clientes retornaram. E aí, a gente está fazendo as intervenções. Aí, por exemplo, essa semana eu fui num cliente nosso, que eles estão voltando. Na verdade, o que eles vão fazer? Eles vão voltar só um pouco, né? Eles vão fazer um rodízio de home office. E aí, um dos funcionários, quando voltou pro escritório, começou a sentir muito desconforto lombar. E aí, quando a gente foi ver, que aí eles pediram para eu ir lá para avaliar isso, ele na casa dele tinha uma cadeira top, inclusive para a altura dele, porque ele tinha 1,65, se eu não me engano, não, acho que menos. E a cadeira que ele estava utilizando no escritório era uma cadeira padrão. Aí você vai pensar aí assim, para uma altura padrão, né? Aí você vai pensar assim, pô, Thaís, mas ele usava a cadeira antes. Mas lembra que eu falei que quando o corpo se adapta ao certo, é difícil voltar para o errado? Foi exatamente o que aconteceu. Ele usou aquela cadeira sempre. Quando ele foi para a casa dele, que aí ele comprou uma cadeira, que ele testou e tal, ele viu que ia ficar boa, quando ele voltou para o escritório, não funcionou, né? Então, aí a gente tem feito essas intervenções nesses 2 formatos. O online tem dado muito certo.
porque a gente teve um aumento nos nossos clientes de reclamação de lombalgia e cervicalgia, e a gente conseguiu. Aí a gente ensina a fazer alongamentos simples, incentiva a prática da ginástica laboral, ainda que online. Enfim, aí a gente vai trabalhando dessa forma. Tem dado certo, tem funcionado. Tem ajudado Mas eu muito, acho que daqui... né? Sim, eu acho que daqui para frente, com esse, o pessoal está chamando de novo normal, né, com essas pessoas indo para o home office, a ergonomia vai passar para um outro patamar, porque a nossa análise ergonômica dentro dos nossos clientes, dentro das empresas. Agora a gente vai ter que fazer análises ergonômicas dentro da casa das pessoas. Então, na ergonomia nós vamos viver aí uma grande revolução, né? Sim. E eu vou poder passar por isso, que vai ser muito bacana essa experiência. Maravilha. Thaís, a gente está chegando ao fim. Quero te agradecer por muitas dicas práticas e fáceis, muito objetiva a tua apresentação para todo mundo entender e praticar, né? Aplicar dentro do principal. Quero agradecer também a todos que estão aqui olhando essas dicas, podem compartilhar, vai ficar gravada essa live e a gente se coloca à disposição, caso tenha alguma outra questão no direct, tanto eu quanto a Thaís, que a gente possa colaborar com vocês. E é isso. Muito obrigada, Thaís. Foi ótimo. Bom, eu que agradeço a participação, poder participar desse projeto de vocês, que eu acho muito legal. Como eu falei no início, né? Eu acho que a ergonomia ela é muito multidisciplinar, né? Uhum. A ergonomia não é da fisioterapia, nunca foi e nunca vai ser, porque cada um dá um pitaco dentro da área, né? Eu tenho uma visão, a Núbia certamente vai ter uma outra visão, porque é da área dela, o arquiteto, o engenheiro, então eu gosto muito dessa atuação multidisciplinar. Então eu estou achando o trabalho de vocês fantástico, de vocês trazerem outros profissionais para abordarem assuntos. Então eu que agradeço poder dividir um pouquinho do meu conhecimento, espero ter acrescentado e só me chamar que eu volto. Joia. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite para todos vocês, hein? Tchauzinho. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.